Bom dia. Bom dia, professora. Tudo bem, Carlos? Descansou? Dia, Bom dia, tudo bem? tudo. Descansou durante esse período? Se bem que ontem eu comprei um energético, sabe? De manga. É muito bom, sabe? Mas eu não recomendo tomar um dia antes das aulas começarem, sabe? Porque demorou pra eu dormir. Muita cafeína, né? Cafeína tira o sono mesmo. E às E eu vezes, também recomendo tomar quando você tá muito cansada, porque, tipo, depois que eu tomei, né, a garrafa de 750 ml, eu comecei a tremer inteira. Minha mãe pesquisou os efeitos colaterais. Teve até gente que foi parar no hospital. mas é assim, ó. Você pode tomar de vez em quando, um pouco. Agora as pessoas querem tomar um punhado no mesmo dia. Aí ela faz mal pro coração, entendeu? A cafeína exagerada, ela faz mal pro coração. Como esses estimulantes eles são muito carregados em cafeína, faz muito mal. Então, eu me lembro que uma vez perguntei para o médico do meu filho, porque já estava com 16, 17 anos, uma festa em casa, uma reuniãozinha, tinha uma cervejinha, um negócio, ele não podia tomar nada. Até hoje ele não gosta muito mesmo, mas ele não podia. Ele tomava medicação. Aí eu perguntei se ele podia tomar um energético, porque era tranquilo, se não faria mal para ele, né, no caso do problema de saúde dele. O médico falou, não, energético para o cérebro ele é bom, faz bem, porque ele acorda a pessoa, concentra melhor, porém ele ataca o coração, então não pode exagerar. Não, nunca exagerou, né? Mas se tomar muito faz mal, viu? Então tome sempre assim. Vai tomar, você tem que tomar durante o dia, ou se você vai dormir muito tarde, então você pode tomar, porque até a hora de dormir já ter passado o efeito. Mas a cafeína, né? A mesma cafeína que a Coca-Cola contém, a mesma cafeína que o café contém e que faz mal, inclusive, para os ossos no futuro, né? Não é bom para os ossos. Então, não tomar muito é muito bom, tá? Professora, acho que você tem que aceitar mais gente para entrar na aula, porque tem gente que não está conseguindo entrar. Sim, acabei de aceitar o Eduardo e o Tiago. Nossa, professora, Aí. que discussão no grupo que vocês não estão, professora. Você não faz ideia. Um fala que é aula de matemática, outro de português, o outro não tá nem conseguindo pegar o link. Olha, os horários foram enviados não foram para vocês? Pelo grupo. Só não foi postado, eu acho que ainda no site, porque não dá. Mas todos nós postamos os links no site e foi enviado para vocês. Não precisa discutir, tá? Primeira aula portuguesa, eu vou entrar lá para falar. Professora, serão sempre aqueles mesmos links? Ter sempre os mesmos links, até o fim do ano, tá? Então, tanto para produção quanto para a língua portuguesa, é o mesmo link também, tá? Deixa eu ver aqui no outro. Pessoal, aula de português, tá? Professora Edna, podem entrar aí que dá certinho, tá? Link meu é um só, tanto para gramática quanto para produção de texto. Então, tá lá, língua portuguesa, produção de texto é um link só, pode entrar. Então, tá só faltando muita gente, agora já entrou até bastante gente. Bom, espero que vocês tenham descansado um pouquinho, né? Que vocês tenham usado esses dias aí também para relaxamento e tal, mas esse relaxamento é necessário. Mas agora estamos de volta. É necessário também cumprir as obrigações, assistir às aulas, participar delas, perguntar, questionar quantas vezes forem necessárias, tá? Então a gente está aqui pronto para isso de novo. Nós, professores, também gostamos de ter essa semana, foi, né? Foi bacana para nós, né?
de parar um pouquinho daquela mesmice, porque o dar aula na sala é uma coisa e aqui é outra. Eu prefiro a sala de aula, sem dúvida. Não estamos tendo condições, não chegou o momento de voltar ainda, né? Vocês podem acompanhar pelas mídias aí como é que estão as coisas, né? Graças a Deus parece que estamos começando a melhorar, mas esse mês começando é bem devagar, tá? Não é no ritmo acelerado que tudo subiu, é no ritmo bem lento. Então nós precisamos respeitar esse momento ainda, de não sair, de não ir onde não é necessário, não fazer o que não é necessário, não andar sem máscara, manter as mãos higienizadas, tornar isso um hábito até mesmo, lavando mais vezes a mão, se cuidando mais, pondo a mão no rosto, né? E ficando isolados. Tá? Provavelmente porque na sala de aula, até os adultos, acho que sairiam um pouco daquilo que é necessário. Imagino vocês que se dispersam, que vão conversar, brincar e pôr a mão toda hora naquela luz e a luz escorregar. Então, eu acho assim que a escola está tomando a atitude que tem que ser tomada, né? E estamos aqui, então, provavelmente não voltemos, né? Provavelmente, a não ser que de repente tudo mude, mas até segunda ordem nós estamos aqui, tá? Com os links das aulas definitivos, agora recorrentes, qualquer horário que marcar, se nós tivermos que fazer uma aula de reposição, é o mesmo link, tá? É tudo assim, tudo mais simplificado. E mais aulas, vocês perceberam? Eu tinha um horário geralmente com no máximo 3, agora são 5, né? Então hoje nós temos, eu estou conversando com vocês porque eu sou a primeira do dia desse retorno, né? Então nós temos hoje vocês agora, tenho vocês às 9h30 e tenho vocês em produção de texto às 11h30, né? As aulas permanecem de 30 minutos, tendo um intervalo de 20 entre elas. Às 10 horas tem um horário mais longo, né? Um intervalo mais longo. Para quê? Para que não haja um esgotamento. Por este motivo, vamos fazer a nossa obrigação, estar online e estar presentes. Porque não adianta estar aí, tá? Loga aí, fica aí e cadê? Cadê você? Não tem você ouvindo, não tem você questionando, não tem você participando, respondendo, não tem nada. Então, pessoal, vamos voltar com a bola toda, com a necessidade que a gente tem mesmo de assistir a aula e participar delas, tá? Tirar dúvidas. O ano está bem difícil para nós. Em sala de aula a gente percebe mais as coisas, vocês também se soltam um pouco. Eu tô com uma dúvida. Oi, Pedro? Eu tô com uma dúvida. A aula começa às 7h30 ou 7h50? 7h50. A primeira aula é 7h50 para o ensino fundamental, tá? O médio começa às 7h30. O médio é diferente. Minha aula tá às 7h30. Meu cronograma de aula está às 7h30. Não, 7h50. Então é 7h50 até 8h20, tá? Professora, Oi, tá vendo minha fotinha aí? estou. Então, parece que esse negócio de palhaça é um filtro, só que na verdade não é. Um dia minha mãe, ela não tava em casa. Daí, né, eu tava em casa, daí eu olhei pra minha maquiagem, ela olhou pra mim, e daí eu falei, tá bom. E daí eu me maquiei toda e eu já tinha tomado banho, e daí pra tirar isso depois foi um saco. Mas é aí. Faço ideia, mas valeu, né? Para criar uma maquiagem se distrair. Fala, João. Ô senhora, não era você mesmo que tinha um medo de palhaço? Sim, eu tenho medo dos palhaços de circo, não da maquiagem. Entendi. Não de você mesmo, né? Não. Vamos lá, pessoal. Vamos para o livro de gramática, então. E hoje nós vamos usar nas 2 aulas de gramática que nós teremos. O livro de gramática e na última aula, sim, produção de texto, que aí envolve o Trilhas, mais produção de texto. O Trilhas é um livro que tem bastante sobre produção, né? Então, olha só. Nós chegamos no final, eu acho. Não sei. Carlos, me auxilie, por favor. Nós estávamos ali, página 88, 78. Terminamos? Corrigimos tudo? Eu estou indo ver, professora. Sem dúvida? Ah, não. A gente parou no 7. No 7. Eu tô achando que essas frases eu não tinha feito com vocês mesmos. 7, né? Já corrigimos o 7? Pessoal, me ajuda aí?
Pedro? Não, Página 88, exercício 7. Para a gente não corrigiu. não. Então, vamos para o 7, né? Então, o 6 nós terminamos. Bom, então vamos retomar. Nós estamos falando de predicado verbal e verbo transitivo e intransitivo, né? Só admitir aqui, tem mais gente chegando. O verbo transitivo e intransitivo que a gente viu aí, nós vemos que o predicado é verbal somente quando o verbo, ele é o núcleo do predicado. Aí o predicado é verbal. Se o núcleo do predicado não for o verbo, o predicado não é verbal. Nós já vamos ver isso, devagar. Só relembrando, então o predicado verbal, você vai ter que ter um verbo, e esse verbo vai ser transitivo ou intransitivo, tá? Então, nós vimos que o verbo transitivo é aquele que transita entre outras palavras, e essas outras palavras são os complementos do verbo, e pode ser o objeto, tá? Direto ou indireto, mas são os objetos. Então, nós vimos verbo transitivo, tem complemento que chama objeto. Pronto. Verbo intransitivo, por si só, ele se completa todo o sentido, ele não pede complemento. Então, nós temos que ler sempre a frase toda para ver se ali vem algum complemento do verbo ou não. Não podemos confundir com os adjuntos. Por exemplo, o advérbio de tempo, de modo, né? Que dá uma ideia de consequência, de causa. Isso são nós vamos ver depois, então são os adjuntos adverbiais. Não tem a ver com o objeto. O objeto é daquele para quê? Que responde a palavra, a pergunta do verbo. Comprei muitas bolsas. Comprei o quê? Muitas bolsas. Falei de você. Falou de quem? Falei de quem? De você. Esse é complemento do verbo. Nós temos que sempre tomar cuidado para não confundir, tá? E lá ao longo do nosso estudo, a gente vai confundir algumas vezes algumas coisas, né? Nós vamos ver que vai dar a ideia de uma confusão e aí vai ser explicado. Bom, aí nós vimos que nós podemos fazer uma análise morfossintática, quer dizer, ver o que é o quê. Por que a gramática traz isso dessa forma, se lá no futuro eu não vou pensar dessa maneira? Para a gente entender a gramática, tá? Então, a gente vai entender isso, e óbvio que o que é importante para que vocês saibam mesmo é que falar bem e escrever bem, tenho que usar bem a gramática. Mesmo que você depois não fique lembrando as palavras, mas lembrar quando tem preposição, quando não tem, sabe? Se eu coloco ali, se eu falo daquela forma, né? Por exemplo, com o verbo namorar, eu namoro com a fulana. Ninguém namora com, namora o, namora a, não é com, tá? Então, Sebastiana namora Joaquim. Não, Sebastiana namora com Joaquim, tá errado. Esse com preposição não entra aí. Então, é bem agora, quando nós vamos trabalhar essa questão de verbos, que nós vamos ver em transitivo, transitivo, é que vocês vão entender quando e quando não. Porque alguns que a gente fala tanto, falamos de maneira incorreta, colocamos preposição onde não tem, tiramos de onde tem, tá? O verbo implicar mesmo. Isso implica, essa nota baixa sua implica estudar mais. Não implica em estudar mais. Esse em, implicar em, não existe. Implica uma coisa. Você tem necessidade de uma coisa. Então, implica estudar, implica dormir menos, implica trabalhar muito, tá? Não implica em, como a gente fala muitas vezes, de ouve também. Então, nós vamos agora, neste momento, com os verbos transitivos e intransitivos, nós vamos estar vendo agora tudo quais são as diferenças, por quê, qual é o correto, qual que a gramática traz, tá? O porquê da gramática trazer, aí já é uma outra situação que a gente tem que estudar em gramática histórica, que não cabe agora a vocês. Mas entender que eu não devo ou devo usar quando eu escrevo e quando eu falo, é neste momento. Outra coisa, vocês não estão aqui acordados de manhã,
online comigo para sair daqui do mesmo jeito. Tem que melhorar. Tem que ter um pouco mais de conhecimento aí, tá? Há essa necessidade, senão não precisaria estar aqui. Poderia estar dormindo, né? Dormir é muito bom, por sinal. E de manhã é melhor ainda, mas a gente tem a necessidade de aprender e entender, porque a vida vai cobrar já já. Ontem eu estive com uma pessoa, uma clínica médica, um médico, na verdade, e ele estava conversando comigo, ele estava fazendo um exame, e aí me perguntando, né, o que eu fazia, eu falei que era professor de português, ele falou, nossa, português, né, como que tá feio o português no nosso país. Então ele estava comentando sobre aquilo que a gente observa, as pessoas estão falando muito mal, escrevendo pior ainda. Então é vergonhoso, sabe? É vergonhoso para o país. A gente tem que entender que nós só vamos melhorar nossa qualidade em tudo, ter mais consciência, ter mais conhecimento, à medida que nós buscarmos aquilo que é certo, falar certo, escrever correto. É tão prazeroso ouvir quem sabe falar bem, tá? Então, sempre já ficar traduzindo as coisas, né? Traduzindo as palavras que são ditas e você tem que adivinhar o que ele falou, né? Às vezes você tem que fazer isso porque você está ampliando seu vocabulário. E às vezes é porque você não consegue entender de tão errado que está. Não podemos criticar quem tem a dificuldade da fala, né? Que fala com esse jeito diferente, né? É uma variante linguística, social, né? Essa variante, ela existe e se faz entender, às vezes com alguma dificuldade, mas se faz entender, né? Porém, a gente tem a necessidade de falar correto, porque vocês estão tendo a oportunidade de aprender. Quem não teve é outra história. Quem viveu num meio toda a vida, uma linguagem, uma variante menos favorecida, é porque então o ouvido está acostumado, então vai ter que estudar mais ainda para botar a sua fala em ordem, tá? Buscar falar certo, é isso que a gente tem que fazer, é esse o caminho, tá? Bom, então nós vimos aí os verbos que são transitivos e intransitivos, trabalhando o predicado verbal. Verbo transitivo existe objeto, verbo transitivo não existe. Estamos no exercício 6. A gente estava fazendo a análise sintática dessas orações, né? Bom, os que fazem obras de arte nós já fizemos, a letra A, né? E a letra B? Muitos deles não saibam cuidar de suas criações. Fizemos também? Parece que eu falei desse Fizemos, locução professor. verbal aí, né? Saibam cuidar, né? E agora ficou inventam até aviões. Já fizemos? Sim. Sim. Também já fizemos. 7. Faça no gráfico a análise morfossintática da oração. Todos os homens sabem criar lixo. Quando a gente fala homens aí, é no sentido humano, tá? Generalizando, homens e mulheres. Então, vamos lá. A oração é tudo. Todos os homens sabem criar lixo. Agora, a gente vai subdividir aí. Qual é o sujeito dessa oração? Então, tem lá o sujeito, do lado você escreve. Do lado do sujeito você escreve que tipo de sujeito? Simples, composto, indeterminado, vocês vão escrever ali. Aí embaixo tem a setinha do sujeito e você vai escrever qual é o sujeito. Tá? Então, vamos lá. Sujeito qual é? Todos os homens sabem criar. Tá? Quem sabem criar lixo? Todos os homens, aí é composto. Todos os homens. Isso tudo é o sujeito, mas ele não é composto. Por quê? Qual que é o núcleo desse sujeito? Homens. Homens. Tem mais um núcleo? Não. Então, é sujeito simples. Vale lembrar, e eu entendo perfeitamente quando vocês colocam composto aí, porque está tudo no plural e tem mais de uma palavra, né? Então, o sujeito é todos os homens. Então, ali no retângulozinho azul, vocês vão pôr todos os homens, né? E o sujeito lá em cima escrito sujeito na frente, vocês vão pôr simples. E no outro pedacinho, para baixo do simples um pouquinho, vocês vão escrever núcleo.
Então, todos os homens é o sujeito, homens é o núcleo. Carlos, esse sujeito não é composto porque ele não tem dois núcleos, ok? O núcleo é a palavra principal do sujeito. Quando você tem as palavras no plural, ele não é sujeito composto, e mesmo que tenha mais de uma palavra, não é sujeito composto, tem que ter dois núcleos. Por exemplo, todos os homens e as mulheres sabem criar lixo. Então, quando você diz todos os homens e mulheres, né, você vai ter lá o sujeito. Quem sabem criar lixo? Todos os homens e mulheres. Ah, tá. E agora, qual é o núcleo do sujeito? Quem é que realmente cria o lixo? Homens, mulheres. Aí sim você terá um sujeito composto. Ficou claro? Deixou dúvida? Não. Não, professora. Ah, então tá jóia. Então, todos os homens, fica lá em cima. Sujeito simples, o núcleo é homens, e a frase no retângulo, todos os homens. E aí pede para fazer a análise morfológica. Lembra que eu falei que o morfo é sujeito, predicado, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição. Então, lá embaixo, na última linha, nós vamos pôr para todos pronome. Para os artigos, né? Quais são os artigos? O a, os as, uma, uns, umas. E o homens é o quê, gente? Que classe de palavras é? Sujeito. Não, é substantivo. Substantivo. Homens é substantivo, é o nome, tá? Vamos lembrar que substantivo é nome, adjetivo é característica, tá? E o pronome, ele substitui o nome. Atenção, que pronome, se a pessoa falar o nome todos os homens, fulano, ciclano, e repetir tudo de novo, todos os homens, não tem como, né? Então, usa o pronome, todos. Aí vamos para o restante da oração. O que sobra do sujeito é? Predicado. Predicado, muito bem. Então, tudo que sobra do sujeito é predicado. O sujeito é todos os homens, então o restante, sabem criar lixo, é predicado. Tá. Viram que tem dois verbos juntos, fazendo um só? Saber e criar. Sabem criar. Sabem criar é uma locução verbal. Então, vamos entender. O predicado é verbal? Verbal. Nós não vimos outro ainda, né? Verbal. E o verbo sabem criar, que é uma locução verbal. Sabem criar é transitivo ou intransitivo? Sabem criar é lixo. Sabem criar é um verbo, uma locução verbal transitiva ou intransitiva? Transitiva. Transitiva, porque tem? Porque tem um objeto. Qual é o objeto? Lixo. Lixo. Sabem criar o quê? Lixo. Tá? Então, predicado verbal, verbo transitivo, sabem criar. Então, no retângulo, vocês vão pôr embaixo do transitivo, sabem criar, lá no retângulo verdinho. E do lado do verbo transitivo, você escreve objeto e embaixo escreve lixo. O lixo. Então, dentro do retângulo ficou sabem criar, lixo. Em cima do sabem criar, transitivo. Em cima do lixo, objeto. Então, é um predicado verbal porque tem um verbo transitivo e esse verbo transitivo tem um complemento chamado objeto, que é a palavra lixo. Tá? E agora vamos fazer a morfologia embaixo. Sabem criar não é verbo, é locução verbal. Esses são dois verbos que têm a função de um. Locução verbal. E o lixo? A palavra lixo, qual classe de palavras ela pertence? Substantivo. Substantivo, é o nome que se dá. Substantivo. Professora, Oi.
Então, qualquer frase que tenha dois verbos no predicado, esses dois verbos vão ser uma locução verbal. Sempre que eles estiverem juntos, fazendo a finalidade de um só, Ah, tá. tá? Eles têm que estar um do lado do outro, tendo uma finalidade só. Diferente de duas orações, por exemplo. Se eu tiver dois verbos, eu tenho duas orações, tá? Mas neste caso, os dois verbos colados um ao outro, fazendo a função de um verbo só, é locução verbal. Ele é como se fosse só um verbo, entendeu? Chama locução porque a gente usa dois, mas ele tem o papel de um só. Ele tem só um papel ali junto um com o outro. Eles não se separam, tá? Quando você faz a análise sintática, você faz a análise sintática dos dois juntos, como locução verbal. Tá? 8. Alguém precisa de mais uma explicação aí? Gente, análise sintática é o que há, tá? Todo mundo tem um pouco de dificuldade. Quando é feita nesse esquema, aí você tem que ir devagar também. Porque a mesma coisa que você faria um embaixo do outro, numa linha de caderno, é feita aí no esquema. Tá? Aí é só preencher. Então, façam com calma, prestem muita atenção. Tá? Deixa eu ver se tem alguém com dúvida aí. Eu não estou vendo o chat. Tá certo. Bom, essa aula vai até 8h20, né? Não quer dizer que ela já está quase acabando. Mas a gente tem outra depois, e a gente continua. Número 8. Escreva nos parênteses VI para o verbo intransitivo e VT para o verbo transitivo. Atenção, vão se acostumando com essas siglas, VI e VT, porque depois quando nós formos trabalhar os verbos e definir ele em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, vai ser VTI, VTD, VTDI, tá? Então, vamos já se acostumando. Por enquanto, VT e VI, verbo transitivo e verbo intransitivo. Então, vamos ver qual que é transitivo. Olha só a primeira frase. As ondas do mar batiam. VI, não tem abrir. Oi? É verbo intransitivo? Agora, VI. VI. Por quê? Com força é a maneira, né? O modo. Então, é adjunto adverbial de modo. Não tem nada a ver com o complemento do verbo. As ondas do mar batiam com força. Não está falando nada para completar o sentido do verbo, tá? Está falando para completar o sentido da forma, o modo, a maneira que acontece. Então, batiam é verbo intransitivo. Ó, fique de olho, olha o que está escrito ali. A predicação do verbo intransitivo ou transitivo só pode ser determinada dentro do contexto da oração. Então, você só vai dizer se o verbo é transitivo ou intransitivo de acordo com a oração que tem ali. Não é uma regra geral. Depende do sentido que você está empregando, tá? Então, olha lá. O marceneiro bate os pregos na tábua. VT. Por quê? VT. Porque Tem bate os objeto. pregos na tábua. Os objetos são os tábua. pregos. Então, olha só. O marceneiro bate. Bate o quê? Aí você... Os pregos. Os pregos na tábua é Não, lugar. bate os pregos. Os pregos é o objeto dele, tá? Na tábua, não. Na tábua é o lugar em que ele bate. Então, não tem a ver com o complemento do verbo. Está indicando o lugar. Mas os pregos é. Então, é verbo transitivo. Olha só a diferença agora. O mesmo verbo de forma diferente. A luz do sol batia dentro do quarto. Não fala a luz do sol batia o quê, de quê, com quê, tá? Então, o verbo aí não tem complemento. Tá? E quando eu digo a luz do sol bate aqui, ó, ela bate aqui, ah, tá, a luz do sol bate, a gente já sabe que é reflexo dela. Não tem que bater o quê? Ué, a luz do sol mesmo que tá batendo, a luz dela, luz própria, né? Agora, aqui é lugar, então não é complemento do verbo. E dentro do quarto também indica lugar, tá? Então, também não é verbo, não é complemento. Então, a luz do sol batia dentro do quarto, VI, verbo intransitivo. O garoto tocava os gatos do telhado. Tocava de mandar embora.
Tocava quem? Os gatos. Os gatos. Os gatos. Então, VT. os gatos é complemento do verbo. O telhado não. Telhado é lugar. Os gatos. Então, verbo Transitivo. transitivo. Muito bem, Thiago. O sinal tocou ao final da aula. Olha só, o sinal tocou. Você não pergunta, tocou o quê? Tocou com o quê? Para quê? De quem? Né? O sinal tocou. Terminar a frase aí fica com sentido. Ao final da aula, indica o momento em que acabou, né? Então, aí também é verbo Transitivo. Intransitivo. intransitivo. Vê aí. A criança tocava as pétalas de flor, aí no sentido de pôr a mão, sentir, tá? A criança tocava o quê? As pétalas de flor. As pétalas de flor. Então, as pétalas de flor é objeto. Então, o verbo é Transitivo. transitivo. Muito bom, Thiago. Tá? Nós vamos continuar daqui a pouco, tá, gente? A gente vai continuar às 9h30. Não, mentira minha. 10h40. Na verdade, é às 9h30 Tô olhando mesmo. o horário errado. Terça-feira. Às 9h30 a gente volta. E depois a gente volta às 11h30. Isso mesmo. Beijo, até daqui a pouco. Até já já. Já, professora. Tchau. Tchau, professora.